Aos irmãos que assistem esse vídeo, a graça e a paz de nosso Deus e Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente na sua vida, esteja presente também na vida de sua família. O tema de hoje é um tema muito polêmico, mas interessante, que é o dízimo. Vamos ver, de acordo com a Bíblia, o que é o dízimo, o que o ser humano fez com o dízimo e como verdadeiramente o dízimo tem que ser entregue hoje e como os líderes, aqueles que vivem da pregação do Evangelho, devem viver de acordo com apenas a Bíblia, tá bom? Vamos começar então. E vai ter só uh, um único estudo, uma parte resumida, mas uma parte muito completa. Vamos começar. De quem é o dízimo e o que é o dízimo? Levítico capítulo 27, versículo 30 e 32 dizem assim: Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas ao Senhor. No tocante de todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. O dízimo é do Senhor. E o que é o dízimo de acordo com a Bíblia? Sementes, frutas, legumes e também gado, animais. Isso era tirado o dízimo, não era dinheiro. Vamos continuar. Existia dinheiro naquela época? Muitas pessoas dizem que eles devolviam as suas plantações, seu gado, porque não existia dinheiro. Vamos ver? Deuteronômio 14, 23 diz assim: E, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu grão e do teu mosto e do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. Então, o dízimo naquela época, além de ser entregue aos levitas, eles faziam um banquete. Mas vamos entender o contexto. Deuteronômio 14, 24 e 25 dizem assim: E quando o caminho te for tão comprido que os não possa levar, por estar longe de ti, o lugar que escolheu o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus tiver abençoado, então vende-os e ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus. Então a pessoa mora longe do templo, ela tinha que vender aqueles materiais e guardar o dinheiro na mão. Já tinha uma forma de dinheiro. Vamos ver se eles devolviam dinheiro? Deuteronômio 14, 26 e 27 dizem assim: E aquele dinheiro darás por tudo o que deseja a tua alma, por vaca, ovelha, por vinho, por bebida forte, e tudo o que te pedir a tua alma. Comei-o ali perante o Senhor teu Deus, e alegre institui a tua casa. Porém não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte de herança contigo. Então, o povo de Deus nunca devolveu dinheiro como dízimo. Ele vendeu, porque era longe, chegou em Jerusalém, comprou comida, comprou bebida e fez um grande banquete e se alegrou, chamando também o levita. Tá bom? Então aqui percebemos que o dízimo na Bíblia nunca foi e nunca será dinheiro. Vamos continuar. Se o dízimo nunca foi dinheiro, por que hoje é falado ou cobrado assim? Isso aqui é história comprovada. Vamos lá. A praxe de contribuir para cobrir as necessidades da igreja ia se difundindo no Ocidente. Havia, porém, exceções da parte dos contribuintes. Em vista disto, os concílios foram intervindo nesse setor. O Sínodo Regional de Tours, ou Gália, em 567, promulgou, por exemplo, a seguinte determinação: Instantemente exortamos os fiéis aqui, seguindo o exemplo de Abraão, não existe em dar a Deus a 10ª parte de tudo aquilo que possuam, a fim de que não venha a cair na miséria aquele que, por ganância, se recuse a dar pequenas oferendas. Então a igreja ela começou a pegar a ideia do dízimo abraânico. O dízimo Abraão ele deu realmente tudo o que ele tinha, mas naquele momento ele tinha espólios de guerra também. Ele tinha enfrentado uma guerra. Então Abraão deu tanto dos espólios quanto o que ele tinha. Ele devolveu o dízimo. Mas a Bíblia não cita diretamente dinheiro. Com certeza já teriam dinheiro naquele momento, moedas de troca em valor de dinheiro. E ele devolveu? Sim. Mas as pessoas, infelizmente, não entendem a situação de Abraão e a situação dos levitas. Porque em Abraão, Deus não tinha colocado as regras do dízimo ainda. Abraão devolveu o dízimo como um exemplo que tem que ser devolvido para o sacerdote. Tá? E vamos já explicar tudo bonitinho. Por conseguinte, se alguém quer chegar ao seio de Abraão, não contradiga o exemplo do patriarca e ofereça a sua esmola, preparando-se para reinar com Cristo. Então, naquela época, a igreja pregava que para ser salvo
Para estar com Cristo, você tinha que devolver dízimo. Não existe nenhum ponto na Bíblia que salvação depende de entrega de dízimo. Pelo menos diretamente não existe um versículo assim. E olha o que diz a história. Esta é a primeira recomendação de dízimos feita pelos bispos, já não como pregadores ou doutores, mas como legisladores. Então eles criaram essa regra e essa lei, que dízimo seria dinheiro. Foi nesse período que foi inventado. Biblicamente não se tem essa colocação. Depois da vinda de Jesus Cristo, a igreja primitiva foi institucionalizada, transformada na grande instituição religiosa que temos até hoje, a Igreja Católica. Sim, a Igreja de Cristo, dos apóstolos. Os apóstolos morreram. Com o tempo, os líderes da época começaram a se reunir e a igreja virou uma instituição. Ela se associou ao governo em 585 d.C. Foi decretada novamente a cobrança dos dízimos, não para distribuir alimentos aos necessitados, mas para expandir a igreja como instituição. Então, mais uma vez aqui, ele reforça que o dízimo era alimento para os necessitados, mas o dízimo foi mudado para expandir a igreja como instituição. E por isso que o dízimo se transformou em dinheiro, tá? E infelizmente, muitas igrejas protestantes não protestam nada, né? Eles imitam o que os bispos da Igreja Católica criaram como lei, sendo legisladores. Conforme o império crescia, a igreja crescia junto, enriquecendo seus membros, pois a riqueza arrecadada ficava exclusivamente para líderes religiosos e reis. Sim, hoje fica só para o pastor. Percebemos isso. E eles vivem muitos como vida de reis. Gente dentro da igreja passando fome e necessidade e eles lá sendo os maiorais, né? Posteriormente, a igreja se separou do Estado, ficando com toda a riqueza adquirida pelos dízimos, prática adotada até os dias de hoje, não só nos templos católicos, como também evangélicos. Percebemos aqui que o dízimo em dinheiro não é bíblico. Interessante, né? Para quem era o dízimo? Agora vai ficar interessante. Deuteronômio 14, 29 e Deuteronômio 26, 12 dizem assim: Então virá o levita e o estrangeiro e o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do ano terceiro, que é o ano dos dízimos, então os darás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas casas e se fartem. Dízimo era comida, alimento para os necessitados, inclusive os levitas. Deuteronômio 26, 13. E dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei da minha casa as coisas consagradas e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, ao viúva, conforme todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Não transgredi os teus mandamentos, nem deles me esqueci. Mais claro que isso, só a água limpa, né? Números 18, 21 e 18, 24. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança, pelo ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Porque o dízimo dos filhos de Israel, que oferece ao Senhor em oferta alçada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse: no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. O seu pastor é levita? Não. Ele não era tribo de Levi. Ele pode receber dízimo? Não, não pode receber dízimo. Dízimo é dinheiro? Também não. Ponto. A repreensão no livro de Malaquias fala sobre quem? Malaquias capítulo 2, versículo 1. Agora, ó sacerdotes, este mandamento é para vocês. Então, Malaquias 2 começa a repreender o sacerdote e ele para próximo ali de Malaquias 4. Então, entre 2 e 4, tudo é para o sacerdote. O que os sacerdotes faziam? Malaquias 3:8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No dízimos e nas ofertas. Malaquias 3, 10 e 11. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Mantimento é comida. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher. E por causa de vós repreendeu o devorador. O devorador não é demônio, é um gafanhoto. Não sejam enganados. E ele não destruirá os frutos da vossa terra. E a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Então os líderes religiosos da época recebiam dízimo e desviavam o dízimo. Como tem vários escândalos em várias denominações de desvio, hoje no caso é dinheiro que eles inventaram, lavagem de dinheiro, dentre outros, tá bom? Acontecia a mesma coisa aqui, só que no alimento. Para quem é o dízimo no Novo Testamento?
Mateus capítulo 25, versículo 31 a 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os bodes à esquerda. Salva a direita e não salva a esquerda. Mateus 25, 34 e 35 diz assim: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino do que vós está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste de comer, tive sede e deste de beber, era estrangeiro e hospedar-me. Olha só, percebe que bate lá com o Deuteronômio? Números, Mateus 25, 36 a 38. Estava nu e me vestisse, adoeci e me visitar-te, estive na prisão e foste me ver. Então o justo, os salvos, lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu te vestimos? Mateus 25, 39 e 40. E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te, respondeu-lhe o rei, e dirá: Em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Dízimo continua valendo, alimento, vestimento para o pobre, órfão, viúvo, necessitado e estrangeiro. Como não tem levita, ele não precisa ser colocado. Ninguém sabe hoje quem é levita. Mateus 25, 41 a 43 dizem assim: Então dirá aos que tiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Mateus 25, 44 a 46. Então lhes direi, então eles também lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizerdes a mim, irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Interessante, né? Como vivia a igreja de Cristo dos apóstolos? Atos 2, 42 a 44 dizem assim: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Atos 2, 45 a 47. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverado unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você não vê aqui os apóstolos recebendo o dízimo, eles não eram levitas. Eles recebiam ofertas para distribuir, doações para ajudar os pobres, os órfãos e necessitados. Agora a pergunta que não quer calar: se a pessoa prega o evangelho, segundo a Bíblia, a orientação do apóstolo Paulo, como é que eles devem viver? Como os pregadores do evangelho viviam segundo a Bíblia? 1 Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas de Galáxia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder juntar, conforme a sua prosperidade, para que não se façam coletas quando chegar. Então, os líderes religiosos da época que viviam do evangelho, eles viviam de ofertas dadas pelos irmãos e não de dízimo. Entendam isso, tá bom? Que possamos ter compreendido a verdade bíblica, que Deus continue abençoando a todos os irmãos. Um ósculo santo a todos.